Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Paulo Macedo e eu ajudo motoristas de todo o Brasil a exercer o seu direito de defesa. Meu amigo e minha amiga, se você receber por aí uma notificação dessa multa, prepare-se. Ela pode arruinar a sua vida. Quer saber mais sobre ela? Fica comigo até o final desse vídeo. Pois é, pessoal, no ano de 2016, por conta das manifestações de caminhoneiros que acontecia praticamente em todo o Brasil, que estavam ali reivindicando melhorias, estavam protestando contra o aumento aí dos combustíveis e várias outras coisas, tivemos a inclusão de uma nova infração no Código de Trânsito Brasileiro. E essa infração, pessoal, é considerada hoje a mais cara, a mais pesada prevista na legislação de trânsito. Nós vamos estudar aqui ela, vamos ver quando realmente ela deve ser aplicada, e eu tenho que trazer aqui que, lamentavelmente, muitos agentes de trânsito, muitos policiais, muitos agentes fiscalizadores vêm lavrando essa infração de forma equivocada, sem qualquer critério. Por isso é importante que você, que foi autuado por esta infração, saiba se realmente ela foi aplicada de forma correta e, com isso, buscar defender o seu direito. Sem mais delongas, vamos aqui para a tela do meu computador. A infração que eu me refiro, pessoal, é essa aqui do artigo 253A do CTB, que diz o seguinte: usar qualquer veículo para deliberadamente, eu já chamo a atenção de vocês para essa palavrinha aqui, ó, deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela. Esse artigo aqui ele foi incluído no CTB pela Lei 13.281 de 2016, lá no final desse ano. Ela é uma infração de natureza gravíssima e agora vem a parte pesada da coisa. Olha só as penalidades por esta infração. Multa com fator multiplicador vezes 20 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Pessoal, a multa gravíssima ela tem o valor de R$ 293,47. Toda vez que a infração prevê aqui um fator multiplicador, você tem que fazer vezes esse valor. Então, 20 vezes, pessoal, R$ 293,47 vai dar aproximadamente R$ 6.000. É isso mesmo, R$ 6.000. Mas calma que não para por aí não. Além da suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Isso aqui é cravado, tá? Não tem como ser menos, não tem como ser mais. E para poder voltar a dirigir, esse condutor tem que frequentar o curso de reciclagem. Qual que é a medida administrativa para essa situação? Remoção do veículo ao depósito. Claro, se tiver condições, né? E continuando aqui, ó, veja como pode ficar ainda pior. Porque o parágrafo 1º desse artigo diz que aplica-se a multa agravada em 60 vezes aos organizadores da conduta prevista no caput. Isso significa que se estiver ocorrendo ali uma manifestação, estiver havendo ali uma aglomeração de pessoas e o veículo esteja sendo utilizado para isso, aquele que organizou a conduta, se ele for identificado, é claro, ele vai pagar uma multa que não é de aproximadamente R$ 6.000. Vai ultrapassar R$ 17.000. E você acha que acabou? Acabou não. Continua aqui, olha só o que diz o parágrafo 2º, que aplica-se em dobro a multa em caso de reincidência no período de 12 meses. Significa que se ocorrer esta infração hoje e num período de até 12 meses vier a acontecer novamente, a multa é cobrada em dobro. Então, nesse caso aqui, do que está no CAPT, a multa pode ultrapassar aí R$ 11.000, chegando a quase R$ 12.000 na verdade. E se estivermos falando daquele que organizou aqui essa conduta, a multa vai ultrapassar R$ 30.000, pessoal. Temos aí consequências extremamente pesadas. E para finalizar, o parágrafo 3º desse artigo diz que as penalidades são aplicáveis a pessoas físicas ou jurídicas que incorram na infração, devendo a autoridade com circunscrição sobre a via restabelecer de imediato, se possível, as condições de normalidade para a circulação na via. Quando de fato esta infração pode ser aplicada? Como eu disse, muitos agentes têm autuado por esta infração de forma equivocada, sem qualquer critério, sem observar o que diz a regulamentação a respeito dela. E para isso nós temos que estudar agora o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, justamente nas fichas de fiscalização desse artigo 253A. Nós temos 3 enquadramentos possíveis. Cada enquadramento traz uma conduta. O primeiro enquadramento é esse aqui, ó, 76171, que é usar o veículo para deliberadamente interromper. Ó. Fiz questão de sublinhar aqui e também destacar as informações mais importantes. Interromper a circulação na via. Nós temos também um outro enquadramento aqui, que é o 76172, que é por restringir a circulação na via. E por último, o enquadramento 76173, que é
por perturbar a circulação na via. As informações das fichas, pessoal, são praticamente idênticas. Então, nesse exemplo aqui da ficha do enquadramento 76171, que é por interromper a circulação na via, quando que o agente deve autuar aquele veículo? Veículo ou combinação de veículos usados para deliberadamente. Prestem atenção nessa palavra, ela vai aparecer diversas vezes aqui. E é por isso que o agente precisa ficar atento. Deliberadamente, interromper totalmente a circulação da via em pelo menos um dos sentidos de tráfego, sem autorização do órgão com circunscrição sobre a via. Por que tem essa informação da autorização? Porque é possível sim haver ali um evento organizado, uma manifestação, uma passeata, um protesto, isso é garantido inclusive por lei, pela nossa Constituição Federal. Porém, tem que ter autorização do órgão com circunscrição sobre a via. Ele tem que informar, ele tem que ali isolar, bloquear, se for o caso, a via, para que aquele evento aconteça. Se não houver autorização, já estará passível aqueles que organizaram, aqueles que estão ali participando desse evento, dessa autuação. E aqui no campo quando não autuar, temos algumas informações importantes. Olha só quando que o agente não deve autuar por esta infração. Relembrando que as informações que estão aqui são praticamente as mesmas que estão nas demais fichas. O que muda é somente aí o verbo na maioria das vezes. Olha só, o agente não deve autuar veículo participante de evento organizado que tenha a consequência de restringir a circulação na via, mas não é essa a intenção deliberada. Vou até sublinhar aqui com vocês, olha só, não é essa a intenção deliberada do participante do evento. Utilizar um enquadramento específico, artigo 174 do CTB. Existem outras infrações que podem ocorrer, que não essa aqui do artigo 253A do CTB. Outra situação que o agente não pode autuar, veículo estacionado ou parado na via sem a intenção de interromper. Olha só, de novo a palavrinha aqui, ó. Sem a intenção de interromper, restringir ou perturbar a circulação, utilizar os enquadramentos previstos nos artigos 181 e 182 do CTB, conforme o caso. O artigo 181 fala das infrações de estacionamento. O artigo 182 fala das infrações de parada. O agente chegou no local, percebe que tem veículos ali estacionados de forma regular, que não estão ali, ó, interrompendo, nem restringindo, nem perturbando a circulação na via, não é autuação do artigo 253A. Eu já vi situações aqui, pessoal, dos agentes chegarem em um local que estava acontecendo, por exemplo, um pancadão, um baile funk, e sair ali autuando vários veículos que estavam ali nas proximidades. Veículos estacionados regularmente. Inclusive, que foi caso que eu peguei aqui, veículos de propriedade de pessoas que moravam ali próximo àquele local. O veículo estava estacionado na frente da casa dela e foi autuado justamente por essa infração. Tendo a necessidade da gente comprovar que realmente a pessoa morava ali, que ela não tinha culpa do que estava acontecendo. Ela não tinha qualquer envolvimento com o evento. Outra situação muito comum, os agentes autuam aquela situação do veículo estar com som alto na via pública por conta da aglomeração das pessoas que estão ali em volta. Veja, se o veículo não estiver perturbando, restringindo ou interrompendo a circulação na via, o som alto não pode ser motivo para poder autuar por essa infração aqui. A infração específica é do artigo 228 do CTB. Outra situação aqui, ó, que não se deve autuar. Veículo transitando ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito nos casos em que não se verifique a vontade deliberadamente de interromper o trânsito. Temos aqui um enquadramento específico, artigo 188 do CTB. Outra situação que a gente não deve autuar. Veículo ou combinação de veículos estacionado obstruindo totalmente o trânsito e impedindo a passagem dos veículos em pelo menos um dos fluxos de tráfego. Utilizar enquadramento específico, que é a infração do artigo 253 do CTB. Essa situação aqui, pessoal, é muito comum, a título de exemplo, naqueles casos em que a via ali é muito estreita e às vezes um caminhão, né, um veículo de grande porte, acaba estacionando em um dos lados ali da via, obstruindo a passagem. Então, ali estará configurada esta infração do artigo 253 e não do 253A do CTB. Outra situação também que não se deve autuar. Veículo ou combinação de veículos usados para deliberadamente, olha a palavrinha mágica aqui de novo, restringir parcialmente a circulação da via em pelo menos um dos sentidos de tráfego, sem autorização do órgão com circunscrição sobre a via. Utilizar enquadramento específico novamente. Outra situação, veículo em movimento ou estacionado na via fora da pista de rolamento usado para deliberadamente perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, utilizar enquadramento específico, que é o outro lado, de perturbar a circulação. E o último aqui está falando da conduta dos organizadores, que não se deve autuar pelo artigo 253A, mas sim pelo parágrafo 1º desse artigo. E aqui no campo de definições e procedimentos, pessoal, nós temos aqui quais são os conceitos, tanto de interromper, como restringir, como perturbar. Olha só, o que significa interromper deliberadamente a circulação na via? É a obstrução deliberada e total da circulação de veículos na via. E restringir deliberadamente é a obstrução deliberada e parcial da circulação de veículos na via. E por último, perturbar é o veículo que de alguma forma cause prejuízo à circulação estando em movimento ou estacionado na via fora da pista de rolamento. E aqui eu diria que é o mais importante desse campo de definições e procedimentos. Este enquadramento se caracteriza quando o agente fiscalizador
verifica que a interrupção é provocada intencionalmente pelo condutor, se evidenciando pela ocorrência anterior ou concomitante de manifestação, paralisação, greve ou qualquer ato de reivindicação e caracteriza-se pela aglomeração de outras pessoas com o mesmo propósito quando não autorizado. Você percebe que aqui existe ali um direcionamento? Quem que deve ser autuado por esta infração do artigo 253A do CTB? É aquele que de forma intencional, é aquele que de forma deliberada, ele pega o seu veículo e ele quer realmente ali restringir a circulação. Ele quer utilizar o veículo para poder interromper a passagem dos demais veículos. Ele quer utilizar o veículo para perturbar a circulação na via. Ele vai colocar num local que de alguma forma vai impedir que os demais veículos acabem ali transitando para aquele local. Então não pode ser feita esta infração de qualquer jeito, sem qualquer critério. Qualquer situação já se enquadrar aqui não pode. Eu tenho situação, por exemplo, de clientes que acabaram parando o veículo sobre o passeio para poder ali embarcar ou desembarcar passageiros e o agente foi lá, autuou para o artigo 253A do CTB. Está correto? Não, seria infração do artigo 182. A gente viu aqui na própria ficha. Nós temos que nos lembrar, novamente, é a infração que traz as consequências mais graves previstas no CTB. É por este motivo que o agente não pode autuar de qualquer jeito. Ele tem que seguir o que está aqui. Até porque o agente de trânsito, o policial, quando ele está ali lavrando auto-infração, ele goza do que chamamos de presunção de veracidade e legitimidade. Ele já tem ali ao seu favor um peso muito grande nas suas palavras e nos seus atos. E aquele condutor que foi autuado, se ele não conseguir juntar uma prova de que aquela situação não aconteceu, ele pode acabar sendo injustamente penalizado. Então é muito importante você que está me assistindo aqui, você que é agente, fiscalizador, tome cuidado, lavre esse auto-infração realmente quando a situação assim o requer. E para finalizar aqui, pessoal, questão da ficha, nós temos alguns exemplos do campo de observações. Olha só, condutor obstruiu deliberadamente a circulação pela via sem autorização em razão de manifestação. Veículo em aglomeração deliberada sobre a via impedindo a circulação. Veículo de maneira deliberada bloqueou todas as faixas de violamento em virtude de manifestação não autorizada. Você percebe que quase tudo aqui fala de manifestação? Então reforça tudo que eu estou explicando aqui para vocês. Bom, pessoal, eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas aqui eu procurei trazer as informações mais importantes a respeito desta infração. E é muito importante lembrar que se você for autuado por esta infração, você tem o direito de se defender. Existe um processo administrativo que, se não surtir no efeito, existe também um judiciário para você poder questionar. Procure aí um profissional do direito de trânsito de sua confiança, leve para ele a situação, para ele poder analisar e tentar ao máximo te ajudar e anular o auto-infração se realmente ele for considerado como irregular ou inconsistente. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se sim, eu peço que você me ajude. Deixa aí o teu like, se inscreve aqui no canal, ative as notificações porque aqui tem vídeo novo toda semana. E eu também te convido a me seguir no Instagram, @joaopaulomacedo.trânsito, que por lá eu busco trazer conteúdos diários. Tudo isso para poder fazer você entender o nosso querido trânsito de uma forma muito mais fácil. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!